Então, irmão Pedro Viana pode estar fazendo a segunda oração. Amém, irmão Pedro? Amém. E a irmã Jaciara pode estar fazendo a terceira oração. Amém, irmã Jaciara? Amém, irmã. Eu irei passar os objetivos de cada oração. A irmã Leda irá fazer a primeira oração, que é a oração invocatória. Irei agradecer a Deus por todas as bênçãos recebidas e também pedir a presença do Espírito Santo dos santos anjos em nossa reunião, em nossos corações, e com o mensageiro desta madrugada, para que assim possa transmitir a mensagem, que assim possa vir de encontro às nossas necessidades, que possamos estar colocando em prática no nosso dia a dia, compartilhando com o nosso próximo também. E o irmão Pedro Viana irá estar fazendo a segunda oração, irá estar orando em prol de nossos queridos jovens, adolescentes e crianças que estão na lista de libertação. Que Deus possa estar dando força e sabedoria para que assim eles possam compreender a sua missão aqui nesta terra. E a irmã Jaciara irá fazer a segunda oração, irá estar orando em prol de nossas famílias e de todos os nossos familiares de modo em geral. Então iremos orar neste momento. É para mim orar para quê, irmã? A irmã Leda irá estar fazendo a primeira oração, que é a oração invocatória. Irá agradecer a Deus por todas as bênçãos recebidas e pedir a presença do Espírito Santo aqui conosco e também dos santos anjos. E para que ele possa também estar com o mensageiro e dando-nos sabedoria em nossos corações. Tá, irmã, obrigada. Por nada, você já pode orar. Pai Santo que está no céu, santificado seja teu nome. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui mais uma vez nessa sala de oração. Agradecido pelas tuas bênçãos, tua misericórdia que se renova a cada dia, Senhor. Mesmo sem nós merecer, mas o Senhor tem estado com cada um de nós, Pai. Nos auxiliando e nos ajudando, Senhor, a te servir, te buscar cada dia mais. Abençoe também a pessoa que vai explanar a tua palavra e venha cair de acordo com as nossas necessidades, Senhor. E que ele não venha falar de si mesmo, mas falar inspirado pelo teu Santo Espírito. Abençoe cada um dos irmãos que chegaram até aqui, outros que não chegaram, o Senhor sabe o motivo. Que o Senhor possa abençoar, derramar a unção do teu Santo Espírito, que nós venha compreender, entender e botar em prática, Senhor, a tua mensagem. Pai amado, querido, e abençoe, Senhor, também a nossa preparação. Nos dê um coração puro, limpo, igual ao teu, Senhor. Nos purifique com teu sangue, nos lave para ter um encontro contigo nas nuvens do céu. Sabemos que vivemos nos últimos momentos da história desse mundo, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor, nos ajudar, Senhor. Cada dia nós possa buscar a tua sabedoria, Senhor, saber discernir o certo e o errado. E fique conosco, Deus, aqui nesse momento, nos dê a presença do Espírito Santo e a unção de Jesus, e eu te suplico, não porque merecemos, mas perdoe, Senhor, todos os nossos pecados. Me dê a tua graça, a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus de bondade, Deus de misericórdia, nesse momento nós estamos juntos neste grupo, nossos joelhos ao pó da terra, para te agradecer imensamente por mais um dia que o Senhor nos deu em nossas vidas. Se fizemos algo que não foi do teu agrado, Senhor, por pensamento, palavras ou ações, por favor, nos dá a libertação desses pecados, não deixe que venhamos a fazer novamente. Queremos colocar no altar da intercessão todos os jovens que estão na lista de libertação, todas as crianças, e uma conversão verdadeira em suas vidas, nossos filhos, nossos netos que estão afastados, distantes de Ti. Enviar os teus santos bons anjos, Senhor, para assim ensiná-los
guiá-los no caminho certo. Ajuda-nos nós como os pais, como os avós, a dar um bom exemplo também de cristianismo a eles. Para ajudar neste momento, que a tua igreja possa ser como um exército com bandeira, fortalecida pela tua graça, para que essas crianças e jovens possam assim estar pesquisando a Escritura Sagrada, o Espírito de Profecia, para que eles possam brilhar na comunidade em que vivem, para que quando for pedido a sua fé, a razão da sua fé, eles possam mostrar através do conhecimento de que eles estão numa igreja verdadeira. E nós te agradecemos, Senhor, com perdão de nossos pecados, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Querido Deus, em continuação ao coração, Pai, estamos aqui de joelho, humildemente, meu Jesus, entregando nossos corações em Tuas mãos, para Te pedir, Pai, clamar, Te suplicar Tuas grandes misericórdias para com todos da nossa família. Ó Senhor, tenha misericórdia de cada família, de cada irmão aqui desse grupo, que não mediu, Senhor, esforço para que está de joelho, prostrado, Senhor, para Te clamar pelos nossos filhos, nossos pais, nossos irmãos, nossos tios, Senhor, tia, toda a nossa família, Pai. Te pedimos, Senhor, humildemente, tenha misericórdia de cada um. Afasta, Senhor, todo defeito de caráter, toda ganância, toda hipocrisia, toda soberbia, Pai. Nos dá um coração de carne a todos para Te redimir diante de Ti, Senhor. Ó meu Jesus, nos ajuda, Senhor, a entregar tudo em Tuas mãos. Creio que o Senhor há de fará tudo que é melhor para nossas vidas. Nos ajuda, Pai, nos acrescentando fé. Não dê porções dobradas do Teu Santo Espírito, para que todos os dias possamos estar em comunhão contigo, Pai, através das orações, de nossas ações, tudo que devemos fazer para Te honrar e Te glorificar. Nos ajuda, Senhor, a ser exemplo na nossa família. Tenha misericórdia de nós. Afasta de nós, Pai, todos os principados e potestades. Nenhum venha vencer. Afasta de nós também, de nossos filhos, de nossa família, toda a depressão, toda a ansiedade. Ó Senhor, toda a falta de paciência, ansiosidade. Liberta, Senhor, todos da nossa família. Nos ajuda, Senhor. Ajudar eles também a estar aos Teus pés, Te honrando e Te glorificando, para juntos, Senhor, estar nas mansões celestiais. Fica com cada irmão aqui. Te pedimos, não. Meu Jesus, tem misericórdia, Pai. Misericórdia, Senhor. Amém. Amém, irmãos. Amém. Orem pela menina, que ela está meio problemática, mas em nome de Jesus vai dar tudo certo. Queridos irmãos, hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 5 do livro Eventos Finais. Hoje seria o irmão Nilson, mas infelizmente por motivo de viagem, ele não pôde chegar a tempo para passar este estudo. Então, eu vou passar para vocês. O tema é a vida devocional do remanescente. Mateus 3,3 nos diz assim: porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, dizendo, a voz de um clamando no deserto, preparai o caminho do Senhor, fazei planos seus caminhos. Então, durante o estudo, nós vimos várias coisas, né? No primeiro capítulo, nós falamos sobre a última crise da Terra. Estamos vivendo na última crise da Terra. Falamos sobre sinais de que Cristo está voltando e falamos também sobre quando sucederão essas coisas. Então, tudo isso Deus está nos mostrando. Ontem foi falado sobre hoje é a vida.
Deixa eu ver aqui no livro. Considerar essas coisas. A Igreja de Deus nos últimos dias e hoje, como é a vida devocional do remanescente? O remanescente é aquele que verdadeiramente quer a salvação na sua vida. E ele busca cada dia permanecer firme e forte no Senhor e principalmente a restaurar as veredas antigas e viver as veredas antigas, né? Os princípios que foi deixado para nós. Uma vida dupla, diz assim: nesta época, pouco antes da segunda vinda de Cristo na nuvem do céu, deve ser realizada uma obra como a de João Batista. Deus chama homens e mulheres com o objetivo de preparar um povo para permanecer em pé no grande dia do Senhor. Então, Deus ele está aguardando essa preparação, né? Essa preparação de um povo como João Batista. Se nós formos ver a vida de João Batista, ele foi vegetariano, né? Ele tinha um vestuário modesto, um vestuário peculiar, né? Diferente. E ele foi um homem que ele fez o trabalho dele para Deus, que foi preparar, né, o caminho para Jesus atuar. Então, assim mesmo como João Batista viveu na época dele, interessante que, lendo a história de João Batista no livro dos Atos das Nações, João Batista ele tinha tempo de consagração para ele, né? E ele se afastava, ia para o deserto ali, ele orava, ele buscava se preparar espiritualmente, depois ele voltava para pregar na cidade, assim que nem Enoque. Então, Deus chama homens e mulheres com esse mesmo objetivo, né, de preparar um povo para permanecer em pé no grande dia do Senhor. E esse objetivo tem que ser o objetivo da nossa vida. A prioridade tem que ser essa, preparar homens e mulheres, preparar um povo, né, que esteja em pé quando Cristo voltar. Para pregarmos tal mensagem como João pregou, precisamos ter uma experiência espiritual semelhante à dele. Então, foi como eu falei, né? João, ele defendia as veredas antigas e ele vivia o que ele pregava. A mesma obra precisa ser efetuada em nós. Precisamos contemplar Deus e, ao contemplar, perder de vista o nosso eu. Então, quanto mais você vai se aproximando de Deus, mais o eu vai morrendo. E é esse o objetivo, né? Porque o nosso maior dificuldade é o nosso eu. E ele não pode sobressair. Então, por isso que nós devemos contemplar cada vez mais Cristo, ficar mais perto dele. Oração, esforço e oração serão a ocupação de sua vida. Olha só, oração e esforço. Oração é ação também. Você deve orar como se a eficiência e o louvor fosse todos devido a Deus. E trabalhar como se o dever fosse todo seu. Então nós devemos orar e agir e trabalhar. Aquele que nada faz além de orar, logo deixará de orar. Isso é uma coisa certa, irmão. Se eu só oro, mas não faço o trabalho missionário, não tenho uma alma para estudar, né, não faço nada, eu vou deixar de orar. Vou esfriar. Então, nós precisamos orar e trabalhar. Fazer trabalho missionário, se envolver nos trabalhos da igreja, né, se envolver nas festas da igreja, estar sempre em atividade. Aí sim, esse é o pacote aí para você se alicerçar, sempre estar animado, sempre estar para cima. Firmando em Cristo. Faria bem para nós passar pelo menos 1 hora diariamente refletindo sobre a vida de Jesus. Deveremos considerá-la ponto por ponto, deixando que a imaginação apodere de cada cena, especialmente as finais. A única defesa contra o mal é Cristo habitar no coração, vou junto aqui, no coração, mediante a fé em sua justiça. A fé em sua justiça. Então, quanto tempo eu estou tirando para Deus? 15 minutos, 20 minutos? Diz aqui a inspiração que eu deveria tirar pelo menos 1 hora, todos os dias, e refletir na vida de Jesus. Irmãos, quando
comecei a ler o livro, quando eu li pela primeira vez o livro Desejo de Todas as Nações, parece assim que eu me transportei para aquela história. Parece que eu estava ali vivendo passo a passo aquela história, né? E foi muito maravilhoso, foi uma experiência muito maravilhosa. Nós precisamos estudar a vida de Jesus, precisamos refletir a vida dele em nossa vida, né? Precisamos conhecê-lo verdadeiramente, ponto a ponto de sua vida, diz assim, considerá-la, né, ponto a ponto, e deixar que a imaginação apodere de cada cena, especialmente as cenas finais que estão aí à nossa frente, né? E Deus, na sua infinita misericórdia, está dando oportunidade de nos preparar para viver essas cenas de pé, olhando para o alto, né? E diz aqui que a única defesa contra o mal é Cristo habitar no meu coração, mediante o quê? A fé em sua justiça. Então, eu preciso sentir a necessidade de Cristo na minha vida, né, para eu me firmar verdadeiramente nele. A necessidade de estudar a Bíblia. A graça divina deve ser diariamente recebida. Olha só, do contrário, pessoa alguma permanecerá convertida. Convertida. Irmãos, nós precisamos nos fortalecer dia a dia. Então, o estudo da palavra de Deus é o nosso alimento espiritual. Esse estudo que a gente faz na madrugada, os louvores que a gente ouve, as pregações que a gente ouve, e principalmente o nosso estudo particular, né? Então é um alimento, é um suplemento alimentar para nós que nos fortalece, nos anima na fé. Ninguém a não ser os que fortaleceram a mente com as verdades da Bíblia poderá resistir no último grande conflito. Então precisamos fortalecer a nossa mente, transportar nossa mente para as coisas celestiais, porque ela vai nos dar vigor espiritual, né? Apenas os que forem dedicados estudando as Escrituras e receberem o amor à verdade serão protegidos dos poderosos enganos que dominam o mundo. Então nós precisamos sentir a necessidade de estudar a Bíblia. Eu já passei aqui, eu não sei se alguns irmãos lembram, da experiência de um pastor, né, africano, e que ele passou pela morte várias vezes e Deus livrou. E um pastor americano estava lá e conversou com ele e disse: olha, nós vamos orar por você. Ele disse: não, nós aqui oramos por você, porque vocês têm um monte de Bíblia, vocês têm muita Bíblia, vocês têm liberdade para ler a Bíblia, mas vocês não leem. E nós aqui, eu só tenho uma Bíblia. Então o que eu fiz para eu não perder essa Bíblia? Porque se me pegassem, iam queimar a Bíblia. Eu rasguei cada parte da Bíblia e distribuí para os irmãos. E quando a gente se encontra às escuras, né, escondidos, eu falo assim: eu preciso de Isaías, capítulo tal, versículo tal. O irmão lá de trás fala esse versículo. Então, irmãos, precisamos aproveitar esse tempo de liberdade religiosa e ler mais a Bíblia, estudar com um desejo de aprender, né, de conhecer. E a Bíblia é tão maravilhosa que cada ano que você faz um ano bíblico, você descobre, né, como diz a parábola, desenterra um tesouro escondido. É uma coisa maravilhosa ler a Bíblia. Todo tempo que você lê. Tá travando, irmão. Oi? Alô? Então, todo tempo que você lê a Bíblia é interessante. Eu realmente está picotando a voz, eu pensando que era só no meu, por isso que eu não falei nada antes. Oi, estão me ouvindo? Também está cortando a voz, eu não estou ouvindo nada. Oi, irmãs. Estão me ouvindo agora? Sim. Sim, Agora sim. Foi a minha internet que está dando um vacilo aqui, gente. Fiquem em oração, tá? Para a gente terminar esse estudo. A minha internet está oscilando aqui, por isso que está dando esse... ainda bem que está escrito aqui o que eu estou falando. Então, como eu falei, precisamos sentir a necessidade de estudar a Bíblia, porque a cada estudo, a cada leitura é um tesouro escondido que vai sendo esclarecido para nós,
E assim nós vamos fortalecendo a nossa mente, né, com as verdades que está escrita. Diz aqui: apenas os que forem dedicados a estudantes das Escrituras e receberem o amor à verdade estarão protegidos dos poderosos enganos que dominam o mundo. Olha que coisa maravilhosa, né? Então Deus, na sua infinita graça, deixou este livro tão maravilhoso, tão inspirado, que contém tudo para te fortalecer e animar nessa caminhada até as mansões celestiais. Devemos guardar as Escrituras na memória. Edifiquemos um muro de passagens bíblicas ao nosso redor e veremos que o mundo não poderá demoli-lo. Guardemos as Escrituras na memória e teremos como enfrentar Satanás quando ele vier com suas tentações. Está escrito: foi dessa maneira que nosso Senhor enfrentou as tentações de Satanás e a ele resistiu. Ao trabalhar, tenhamos conosco uma Bíblia de bolso e aproveitemos toda oportunidade para guardar na memória suas promessas preciosas. Tem um pastor que ele já é aposentado hoje, então ele tinha assim, a Bíblia praticamente toda na memória e ele falava verso por verso. Então, como ele aprendeu isso? Ele disse que quando ele viajava, que ele ficava esperando o avião, né, na estação, esse momento ele estava lendo a Bíblia. Ele estava lendo a Bíblia e isso ele gravou. Então, precisamos gravar as passagens bíblicas, né? Você vê que quando você lê a Bíblia, fica as promessas, as mensagens na tua mente. Aí quando tu passa por uma situação, vem logo aquele versículo assim na tua mente. É impressionante. Por quê? Porque eu li e eu preciso ler, eu preciso estudar. Nós sabemos que vai chegar um tempo que nós não vamos ter acesso à Bíblia, nem ao Espírito de profecia, nem nada. E como é que o Espírito Santo vai me lembrar se eu não li nada, se eu não estudei nada? Então é importante. E com isso, edificado, né, diz aqui, edifique o muro de passagem bíblica ao nosso redor. E veremos que o mundo não poderá demoli-lo. Precisamos guardar a Escritura na memória e assim não enfrentar Satanás como Cristo enfrentou. Ele sempre dizia: está escrito, né? Ele nunca dizia essa própria palavra, ele dizia: está escrito. E ele dá uma dica aqui da gente ter uma Bíblia de bolso, uma Bíblia pequena, que dê para a gente levar no bolso, na bolsa, né? E quando eu tiver assim um momento de espera, que a gente está ali ocioso sem fazer nada, vamos ler a Bíblia. E aí vamos guardar as porções maravilhosas que ela tem, né, para nos ensinar, para nos edificar, para nos fortalecer. O Apocalipse 14, ele é uma âncora para o povo de Deus. O que é que tem lá no Apocalipse 14? As 3 mensagens angélicas, né? São mensagens para o nosso tempo. Temeadeiro da glória, caiu com a Babilônia, aquele que adora a besta e sua imagem. Essas mensagens me foram apresentadas como uma âncora para o povo de Deus. Aqueles que as compreendem e recebem serão preservados de ser arrastados pelos muitos enganos de Satanás. Então, nós sabemos que pessoas vão ser despertadas. Hoje é o momento de Deus ser glorificado, né? É o momento de pessoas serem acordadas para a verdade e se prepararem para o ápice final da profecia, né? Da profecia que vai acontecer na nossa geração. Então, por isso que nós precisamos compreender e estudar para não sermos o quê? Arrastados pelos muitos enganos de Satanás. Está escrito que ele vai personificar Cristo e vai enganar muitos. Muitos vão adorar ele achando que é Jesus e não é. Então, por isso que precisa, ela fala que o Apocalipse 14 é uma âncora. Deus, na sua infinita misericórdia, nos deixou essas instruções. Está nas nossas mãos, só depende de nós. Sentir o desejo de estudar, de se aprofundar, né, de se preparar. A palavra de Deus diz que nós somos o quê? Os vigias, né? Sentinelas. E os sentinelas não podem dormir, eles têm que ficar atentos. Estudando sobre sentinelas no exército romano, quando o sentinela dormia e deixava o inimigo penetrar no acampamento, acho que ele era espancado por todos. Já pensou? Por quê? Porque ele deixou em perigo o acampamento, né? Muitas almas ali foram ceifadas por causa que ele dormiu. E nós somos sentinelas, então precisamos estar atentos a essas mensagens, estudando, para não sermos pegos de surpresa e também para transmitir a outros, né, se prepararem, estarem alerta. Ensinar a mente a crer na palavra de Deus. Ao adotar uma atitude de dúvida, a pessoa recorre aos agentes de Satanás. Aquele que se acostuma a questionar, duvidar
e criticar, fica cada vez mais enredado na incredulidade. Por isso que é perigoso, irmão, a gente duvidar, né? A gente está questionando. A palavra de Deus é bem clara. Tudo que é para nossa compreensão foi nos dado compreender. Mas aquilo que não foi, nós devemos o quê? Deixar quieto. Vai ser esclarecido para nós no tempo futuro, no tempo de Deus. Então, muitas pessoas ficam duvidando, questionando, criticando e vão o quê? Caindo na incredulidade, até não crer mais em nada, em nada. E nós precisamos ensinar nossa mente a crer e confiar no que está escrito. No que está escrito. E isso deve ser a nossa prioridade. Controlar as aptidões morais. Então, precisamos controlar as nossas aptidões morais. Poucos compreendem que é necessário exercer domínio sobre seus pensamentos e imaginação. Eu preciso dominar os meus pensamentos, as minhas imaginações. É difícil manter a mente indisciplinada, fixa em assuntos proveitosos. Mas se os pensamentos não forem corretamente direcionados, a religião não vai se desenvolver. Então eu tenho que ter domínio na minha mente, nos meus pensamentos. Às vezes vem coisas assim, né? Que você tem logo que dizer, Senhor, me tira esse pensamento maligno, me liberta, me cura. Na mesma hora. E não alimentar esse pensamento. A mente deve estar voltada para as coisas sagradas e eternas. Do contrário, nutrirá pensamentos fúteis e superficiais. Então, tudo que edifique nas coisas celestiais, eu tenho que focar. Eu tenho que ouvir, eu tenho que ler, eu tenho que comer. Tudo que é voltado para as coisas celestiais. Assim, ela vai nutrir a minha mente com coisas boas. E eu vou eliminando as coisas fúteis e superficiais que há nela. Tanto as aptidões morais como as intelectuais precisam ser disciplinadas, fortalecidas e desenvolvidas pelo exercício. Então, eu preciso ter esse equilíbrio, né? Mental e intelectual. Para que eu possa o quê? Ter um controle na minha mente, na minha imaginação e focar as coisas celestiais. Irmãos, o Enoque, ele andou 300 anos com Deus antes de sua transladação ao céu. E a situação do mundo não era no passado mais favorável ao aperfeiçoamento do caráter cristão. Então, quando a Enoque viveu, às vezes a gente pode pensar assim, o nosso mundo está pior que... Não, o tempo de Enoque era tranquilo. Não. Que a situação do mundo não era no passado mais favorável ao aperfeiçoamento do caráter cristão do que hoje. E como Enoque andava com Deus, ele educou a mente e o coração para sempre sentir que estava atônito. Suas orações subiu a Deus para que ele o guardasse. Tudo na vida de Enoque era assim. Se ele ia, por exemplo, se ele ia comprar uma roupa, Senhor, essa roupa te agrada? É da tua vontade eu comprar essa roupa? Se ele ia tomar uma decisão, Senhor, é da tua vontade que eu tome essa decisão? Então ele colocou Deus como prioridade na vida dele. E ele, em tudo que ele fazia, onde ele ia, né, a mente dele era que Deus estava ali. Então, se Deus estava ali, claro que ele não poderia agir de uma forma que não agradasse a Deus. Foi isso que ele colocou na mente dele. E é isso que nós precisamos colocar na nossa mente. Onde eu estou, Deus está. Então, se Deus está ali, eu não vou fazer coisas que venham a desagradar a Ele, né? Mas assim, o que a gente só se preocupa quando está dentro da igreja, né? Que a gente vai tudo arrumadinho, tudo direitinho. Passou da igreja, aí a gente já entra no mundo, já quer fazer o que o mundo quer. Guarda Deus ali na gavetinha, só abre aquela gavetinha no sábado. E com Enoque não era assim. Enoque era 24 horas com Deus. Por isso que diz, Enoque andou 300 anos com Deus. E na época de Enoque, a situação também social não era boa, espiritualmente. Não era boa, né? E mesmo assim, Enoque fez a parte dele. Eles se isolavam para comungar mais com Deus. Depois ele ia para a cidade para pregar, né? E Deus mostrou para ele o que ia acontecer, que foi o dilúvio. Deus mostrou para Enoque,
o que ia acontecer por causa daquela geração que não deu ouvidos ao chamado, né, de uma purificação, de uma mudança de vida. Deus mostrou para ele o que ia acontecer no dilúvio. Um tempo para a séria reflexão. Se há um tempo em que convém que cada pessoa que teme a Deus reflita seriamente, esse tempo é agora. Quando a consagração pessoal é essencial, deve ser feita a pergunta: o que estou fazendo? E qual é a minha obra e missão neste tempo? Que toda pessoa se humilhe diante de Deus, pois agora vivemos realmente o grande dia da expiação. Então, esse é um tempo de reflexão. Eu tenho que perguntar qual é a minha missão. Senhor, qual é a minha missão? Se eu ainda estou assim, aérea, sem fazer nada, eu preciso perguntar para Deus. A minha missão é com o jovem? É com a família? É com as crianças? É com os idosos? O que é que eu devo fazer? Eu tenho que fazer alguma coisa, né? E principalmente aqui diz, né, que a nossa consagração pessoal é essencial. Eu tenho que ter esse tempo com Deus. Nós estamos aqui reunidos, mas eu preciso ter o meu tempo pessoal com Deus. Ele é muito importante. Eu preciso tirar um tempo para orar por mim, para comungar por mim, para jejuar por mim. E vocês vão ver assim o quanto é gostoso e o quanto assim Deus te mostra o que tu precisa melhorar, né? Ser convertido realmente. Às vezes a gente se doa muito para os outros e nós vamos ficando de lado, e a gente precisa ter essa consagração pessoal, diz aqui que é essencial. Ao ver as pessoas indo apressadamente de um lado para o outro em nossas cidades, tenho me perguntado se elas já pensaram no dia de Deus que está bem à nossa frente. Cada um de nós deve estar vivendo em função do grande dia que não tardará a chegar. Felizmente é isso que está acontecendo, né, irmãos? As pessoas elas andam apressadamente de um lado para o outro, e principalmente nas cidades. E aí, geral, né? Geral, mas na cidade é pior. Elas se acumulam de afazeres, se acumulam. E eu não estou falando de pessoas do mundo, não. Estou falando de pessoas de dentro da igreja. Se acumulam em fazer tanta coisa, que se não fosse o sábado, elas não estariam direto nessa lida, direto. E quando chega no sábado, está estourado. Fica cansado. Não se deleita no sábado, não se deleita. Quando chega no sábado, né, quer que o sábado passe rápido, ela voltar a fazer os afazeres dela. Então, isso é uma séria reflexão, é um tempo de séria reflexão, né? Que Deus ajude nossos irmãos a compreender isso e a priorizar o tempo que eles estão vivendo, de priorizar a sua preparação para o céu, né? A preparação da sua família para o céu, preparados para a volta de Cristo. Se não encontramos prazer agora na contemplação das coisas celestiais, se não temos interesse em buscar o conhecimento de Deus, satisfação alguma em deter os olhos no caráter de Cristo, se a santidade não tem a menor atração para nós, podemos estar certos de que é vã nossa esperança do céu. Então, se eu não tenho prazer nenhum nas coisas celestiais, diz que é em vão a minha esperança. É em vão. Eu preciso, nas minhas orações, dizer: Senhor, me ensina a te amar, me ensina a ter prazer nas coisas celestiais, me ensina a ter alegria da salvação. Se eu estou me sentindo assim, que eu não tenho prazer em nada, eu preciso orar, eu preciso pedir dessa maneira. A perfeita conformidade com a vontade de Deus é o objetivo elevado que deve estar sempre diante do cristão. Então, eu preciso ter uma perfeita conformidade com a vontade de Deus. E para isso eu tenho que pedir isso, porque a minha tendência é pecaminosa. Mas eu tenho essa esperança maravilhosa dessa bênção que Deus me deu, né? De eu aperfeiçoar o caráter buscando Ele. Se hoje estivermos em paz com Deus, estaremos preparados para receber a Cristo. Se Ele vier hoje, olha que bênção maravilhosa, né? Então, quando o tema é a vida devocional do remanescente, nós vimos que a vida devocional do remanescente, ele tem que priorizar o estudo da Bíblia, né? Aperfeiçoar seus pensamentos nas coisas de Deus,
né? Trabalhar, ser ativo no trabalho, né? E se esforçar em fazer a vontade de Deus, em amar. O amor é prioridade no seu coração em relação à obra de Deus. Então, uma coisa, quando eu aceitei a fé, uma coisa que eu pedi, Senhor, eu quero amar fazer a tua obra. Eu quero te amar, Senhor, de todo o meu coração. E quando a gente faz esse pedido e Deus, ele atende esses seus pedidos, que os pedidos mais rápidos que Deus atende é os pedidos relacionados à tua melhora espiritual, à tua conversão espiritual. E a gente não vê dificuldade em fazer nada. A gente não vê dificuldade, a gente não tem cansaço. É impressionante. Os irmãos que têm essa experiência, eles sabem disso. É impressionante, você não tem cansaço, né? Você não fica exausto, você faz assim com tanta vontade, tanto amor, tanta dedicação. Isso é de nós? Não. É o Espírito Santo na nossa vida agindo dessa forma maravilhosa, né? E diz aqui e com isso vem os problemas, nós vivemos problemas, todos nós temos problemas, enquanto tivermos aqui vamos viver problemas, vamos viver dificuldades, seja financeira, seja na família e etc. Mas, se nós estivermos envolvidos com as coisas celestiais, nós vamos ter essa paz, porque a paz ela gera confiança e gera fé também em Deus. E se eu estou aqui fazendo meu trabalho com Deus, me alimentando espiritualmente, mas eu estou com problemas, eu deixando nas mãos de Deus, Deus ele resolve. Ele resolve. Mas esses problemas não estão me afetando, eu estou em paz, estou tranquila, então diz que eu estou preparado para receber a Cristo. Em outra tradução diz que estou preparado para a transladação. Então que Deus tenha misericórdia de nós, nos ajude a priorizar, né, o estudo da palavra de Deus na nossa vida, a priorizar a nossa consagração pessoal e que venhamos não só orar, mas trabalhar para a sua vinda, né, nos preparando e preparando também outros para estar de pé naquele grande dia e dizer, eis o nosso Deus a qual aguardamos. Amém? Amém. Amém. Então, nesse momento, nós vamos passar a palavra para a irmã Sandra, que vai designar as últimas orações. Obrigada, irmã, por essa mensagem maravilhosa, muito bem esclarecedora, muito